Entre as muitas possibilidades de comunicação que as redes sociais oferecem, uma delas é a evangelização. Grandes portais católicos, como a TV Horizonte, fazem uso da internet para levar a palavra de Deus mais longe e para mais pessoas. Mas como filtrar os conteúdos religiosos disponíveis na internet? É sobre isso que eu vou conversar agora com o padre Samuel Fidelis, que é pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas e todos que nos acompanham pela Manhã da Piedade. Padre Samuel, a gente sabe, né, que desde a pandemia, as redes sociais elas se tornaram um canal de espiritualidade e de evangelização. Acredito que até antes, mas com o advento da pandemia, isso se intensificou. Como que a igreja ela tem se adaptado, né, a esses novos tempos? Eu diria assim, já desde o princípio, a igreja teve uma ação de vanguarda com relação à comunicação. Toda a história de evangelização foi uma história de profunda ousadia. Pensemos o próprio trabalho dos evangelistas de darem notícia de Jesus Cristo, de sua paixão, de sua ressurreição. Os evangelhos, evangelion, boa notícia, já mostra que a gente tem desde o princípio uma vocação a comunicar. Em alguns momentos, eu diria ali, sobretudo no início da era moderna, a igreja foi um pouco para trás. E agora as novidades tecnológicas chegam por último. A pandemia, eu acho que foi um bom reencontro, do ponto de vista de que nos ajudou a perceber, pela necessidade de transmitir as missas através das mídias sociais, de que nós não podemos dispensar este instrumento tão interessante que é a comunicação contemporânea, as mídias on, mídia off, e como a gente pode encontrar também neste campo digital um campo fecundo de missão e de comunicação, de encontro, de conexão com as pessoas. E as pessoas, elas tomaram isso como um canal mesmo de comunicação e se atentaram para a importância, né, das redes sociais nesse processo de espiritualidade, de evangelização. Como é de costume, padre, a gente aqui gosta sempre de ouvir, né, a opinião das pessoas. E a nossa equipe, então, ela foi nas ruas para saber a opinião das pessoas, do pessoal. Como que anda a relação, né, que eles fazem entre redes sociais e espiritualidade? Eu convido o senhor e o pessoal de casa, então, para nos acompanhar e conferir o que o pessoal das ruas tem falado a respeito. Você costuma usar redes sociais para trabalhar a espiritualidade? Não. Sim. De qual maneira? Falando aquilo que eu acredito, né? Que o Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador. Eu tenho a Bíblia, né? Que dá para ler os versículos, e eu sigo algumas redes sociais também. Eu busco acompanhar em YouTube, Instagram, lives, vídeos de pregações, louvor. A rede social traz muita influência nos jovens, né? Hoje em dia. Então tudo que você procura ali, você acha, principalmente religião, espiritualidade. Já é um livro aberto ali, já muito mais acessível. Eu acho importante porque é evangelizar os jovens, né? E os jovens estão nesse meio. Eu acho legal porque é bom que aumenta o respeito também, sabe? Tipo assim, você vê a religião de cada um, você tem que ter respeito. Padre Samuel, assim, a gente escutou algumas opiniões e algumas palavras me chamaram a atenção também, que é a questão da evangelização dos jovens, que são super antenados nas redes sociais, a questão do respeito também. E, assim, eu gosto de ver que jovem, né, pessoal jovem ali, tá antenado, tá buscando ter essa espiritualidade ali na palma da mão, através de um tablet e de um celular, né? É possível, padre, a gente manter aí um equilíbrio e cultivar uma vida espiritual através das redes sociais também, né? Sim, com certeza. A espiritualidade, ela não é divórcio com as instâncias da nossa vida. Se nós pensamos bem, a gente gasta muito tempo hoje em dia com as redes sociais, com o telefone, com o smartphone. Portanto, é natural que esse também seja um espaço de encontro com Deus e de espiritualidade. Particularmente aqui, pensemos nas mídias sociais vinculadas ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, os canais no YouTube, Mãe Piedade, páginas no Instagram,
Instagram também com o mesmo nome, a própria TV Horizonte. Portanto, perceba, é um lugar muito fecundo de encontro e particularmente com os mais jovens, né? Consideremos que eles têm uma facilidade maior com esses meios, uma linguagem mais adaptada a esse meio, toda a dinâmica dos influencers, né? Então, certamente, a igreja tem que estar onde as pessoas e os jovens estão. Padre Samuel, qual ou quais o senhor acha que seriam os desafios, então, da igreja nesse novo cenário, né? Nessa competição, entre aspas, nas redes sociais por atenção? Eu diria que é um desafio de linguagem, entendendo que a igreja tem um tesouro de fé, um patrimônio que é muito anterior à dinâmica das redes sociais e que ela deve o tempo todo se perguntar como ela pode atualizar, vamos utilizar uma palavra bem contemporânea e ligada às mídias, né? Tornar atual os seus ensinamentos. Penso também que é uma instância de diálogo muito interessante, porque essa comunicação das redes sociais ela é aquela onde não só emitimos informações, mas também podemos receber, dialogar e interagir, e eu sou suspeito para falar. Um dos caminhos que o senhor arcebispo Dom Valmor, né, que é o nosso amado pastor na Arquidiocese de Belo Horizonte, me deu como responsabilidade é estudar a comunicação. Então, dedico a minha vida atualmente, tenho estudado este assunto da comunicação, justamente para que a gente possa se perguntar, né, como comunicar essa beleza tão antiga do Evangelho de um modo tão novo, tão próximo na linguagem contemporânea. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Padre Samuel, tanto com o senhor, com outros profissionais que vêm aqui, principalmente da área da saúde mental, é a questão do recorte que muitas vezes é feito ali nas redes sociais, né? Acaba que as pessoas publicam aquilo que elas gostariam que os outros vissem a respeito da sua vida. E aí eu queria que o senhor fizesse um panorama em relação à fé virtual, da fé real, assim, né? Do que as pessoas estão publicando e efetivamente trazer isso para a vida, né? Para o dia a dia. Não só apenas publicar um versículo bonito, um versículo que toque no coração das pessoas, mas fazer com que aquele versículo realmente faça sentido no seu caminhar, no seu dia a dia. Bom, essa sempre foi uma tendência, que ela é natural, né? Nós tendemos a ter em nós um divórcio entre aquilo que nós falamos, aquilo que nós exibimos e aquilo que de fato nós somos. Portanto, eu diria que para além do virtual, que é um pouco essa tendência de ter uma ilusão, onde, na verdade, para citar uma música, né, as palavras não correspondem aos fatos, existe o digital. E no digital não há divórcio. A ideia é um compromisso cristão de todos nós de fazer com que aquilo que a gente acredita possa transpirar e transbordar no modo com o qual a gente comporta. Então, o digital agora nos dá condições de fazer do celular, do smartphone, da rede social, uma instância também de testemunho, de vida, de encontro, de oração. Então, eu não vejo per si nenhum divórcio. É, na verdade, a mesma exigência de que aquilo que nós acreditamos se traduza na maneira com a qual a gente se comporta. Portanto, sim, Jesus pediu que a gente anunciasse sobre os telhados, então, naturalmente, uma das formas de anunciar pelos telhados é falar dele nas redes sociais. Padre Samuel, a evangelização por meio, através das redes sociais, ela se enquadraria no que Papa Francisco sempre pede para que a gente faça, que é o buscar a igreja em saída? Com certeza. Essa é uma nota muito importante do pontificado do Papa Francisco. Ele tem uma preocupação grande que nós sejamos autorreferenciais. E acho que uma das belezas das mídias sociais, das redes e por aí vai, é de que a gente sempre está à procura de uma atualização, de uma outra linguagem, de uma outra imagem. Então, temos sempre que nos refazer. E isso é, antes de tudo, uma exigência para a igreja. Ela sempre tem que se reformar, sempre tem que se rever. Mas eu diria que não é só do Papa Francisco. É, antes de tudo, uma indicação de Jesus Cristo. Ele pediu que nós fôssemos e anunciássemos o Evangelho a todas as criaturas pelo mundo inteiro. Então, as redes sociais são um canal, um instrumento, ou antes de tudo, um universo muito próprio, no qual nós continuamos a cumprir o mandato de nosso Senhor. Perfeito. Padre Samuel, para a gente encerrar, gostaria muito que o senhor deixasse aquela bênção para as nossas manhãs, para a nossa semana,
pensando, né, nessa questão de levarmos a palavra de Deus cada vez mais longe e para mais pessoas, e que a gente realmente tenha consciência ao consumir o que está aqui, ó, na palma da nossa mão. Por gentileza. Invoco sobre todos que nos acompanham a bênção de Nossa Senhora da Piedade e de São José. Ela que é a sede da sabedoria, certamente nos ajudará. Ela que se pôs correndo para ir até o encontro de sua prima Isabel, também nos ajude a visitar pessoas através das redes sociais. E a bênção da Mãe Piedade que invoco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada, Padre Samuel. É sempre bom ter essa troca e esse bate-papo com o senhor. Semana que vem a gente se encontra, combinado? Até breve, até semana que vem. Um abraço.